Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bells ring. Alô, São Paulo! Feliz Natal para você, um Feliz Natal para sua família. Começamos de uma forma diferente a edição 251 do Jornal da Terra, porque hoje é terça-feira, hoje é 24 de dezembro de 2013, hoje é véspera de Natal. E como o Jornal da Terra não vai ter uma edição de Natal, amanhã vai ter uma programação musical especial para ficar de fundo musical aí do seu dia de Natal, a gente vai voltar na quinta-feira, resolvemos fazer um programa diferente hoje. A gente sempre começa esse programa desde o início do ano dizendo que estamos monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, enfim, estamos aqui para militar pela notícia. Hoje a militância, nesse 24 de dezembro, é pela alegria, pela paz, pela confraternização, que esse sim é o maior recado deixado pelo Cristo para esse dia onde nós, amanhã, né, na virada de 24 para 25, nós celebramos o nascimento de Jesus. Que a interatividade seja entre as pessoas, não entre os acontecimentos na passagem desse 24 de dezembro para o dia 25. Feliz Natal a você de toda a Grande São Paulo, você em especial da região oeste da Grande São Paulo. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. A edição de hoje, a edição 251 do Jornal da Terra, não tem manchete. Só quero dizer que daqui a pouquinho, depois dessa abertura, nós vamos fazer nosso giro de notícias. O programa de hoje tem notícias sim. Daqui a pouquinho nós vamos falar de educação com o nosso especialista em educação, Flávio Azevedo Limas. Vamos falar também com o seu José Araújo, que é nosso companheiro aqui do programa, já está aqui no estúdio da Rádio Terra, veio nesse 24 de dezembro fazer companhia a mim, a você, que ouve o Jornal da Terra. Então vamos falar um pouco da política da região com o seu José Araújo, companheiro também de muito tempo aqui no Jornal da Terra. E, essencialmente, vamos fazer um programa com notícias mais leves hoje, porque hoje é dia de celebrar a chegada do Advento, a chegada do Cristo. Agora, antes de falar disso, essencialmente, eu queria lembrar, que pelo menos, vamos lembrar de quem faz aniversário hoje, nesse 24 de dezembro, que é o 359º do dia do ano. Só faltam 7 dias para acabar 2013. E quem faz aniversário hoje, quem está fazendo hoje 42 anos, é Rick Martin. Parabéns então ao quarentão Rick Martin. Chegamos então a um período muito bom, que é o Natal, presentes e mais presentes. Cara, como é bom, como é gostoso esse período de Natal, né? Engraçado que o Natal, entendido como um período, enquanto ele se faz período somente após o próprio Natal, antes vivemos a Quaresma e nesta nossa vida devia ser permeada por sentimentos de expectativa, de espera, de análise, de limpeza, de arrumação, de programação, de percepção das condições internas e externas do nosso próprio ser. Somos arrastados para um ciclo inexistente, já que para o comércio Jesus Cristo não tem muito valor não. Ele não é um produto, ou pelo menos não deveria ser. A sociedade, nós nos acostumamos com isso e nunca paramos para refletir sobre esse erro enorme. O Natal culmina com todo um processo que vem acontecendo. Não se nasce por nascer. Para a criança vir ao mundo, existe todo um ritual. A mulher escolhe o melhor momento para engravidar, fato que antigamente não era comum, prepara o enxoval para ter um bebê saudável, come alimentos selecionados,
muda todo o seu vestuário, abandona bebidas e tinturas, abandona aquelas sandálias de salto 15, passa a viver em função desse futuro ser e outras implicações. Os homens vivem situações adversas, não comentam sobre outra coisa com as pessoas, acompanha lá a esposa na maioria dos sofrimentos, fato raro em todos os tempos. Cai no mundo da preocupação. Um filho muda completamente o cenário de vida dos seus pais e de todos que o aguardam. Da mesma forma, a vinda do Salvador deveria mudar a vida daqueles que o esperam. Nós, ter este momento como único na nossa vida e ter a convicção de que irá mudar toda a nossa vida. Deveríamos mudar o vestuário, abandonado as roupas velhas e nos preparar para as roupas novas. Deveríamos ter inúmeros cuidados com o que comemos, sempre em jejum e oração, na medida do nosso possível. Deveríamos abandonar bebidas do que nos embriaga, que fragiliza nosso corpo, deixa nossa alma sem chão. Deveríamos comentar com todo o mundo e se propagar esta verdade, que Jesus Cristo nascerá amanhã para nós. Esse ser companheiro, e nós deveríamos perceber a necessidade de quem está ao nosso redor, fazendo com que outros também possam vir e provar dessa felicidade. Meu amigo, minha amiga, Jesus Cristo muda completamente o cenário da vida daqueles que o aguardam. Nesse Natal, eu desejo que todos os moradores aqui da região oeste da Grande São Paulo, em especial da Diocese aqui de Osasco, que vocês vivam o Cristo Menino, que ele seja um divisor de águas na vida de cada um e para cada um. Que cada pessoa possa ter a vida transformada, ou melhor, muito mais, que Jesus possa vir confirmando uma transformação iniciada por todos aqueles que acreditam que somente nele é o nosso maior motivo para sermos felizes. Que em Jesus Cristo está a solução de todas as nossas dificuldades, o motivo de sermos cada vez mais seres melhores e capazes de estar com a mão estendida em direção ao outro, aqueles que precisam. Seja você também nesse Natal, ou em qualquer outro Natal que venha acontecer, um pouco de Jesus na vida do seu irmão, na vida do outro. Aproveite o dia de hoje, que é um ensaio para o dia da manhã, o dia que o Cristo nasce nos nossos corações, afinal nós comemoramos isso. Seja um pouco Jesus na vida do seu irmão nesta véspera de Natal. Feliz Natal para você! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime in jingle bell time. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Os moradores da região oeste, proprietários de veículos, já podem consultar o valor do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores de 2014, em toda a rede bancária. A consulta pode ser realizada nos terminais de autoatendimento, pela internet ou diretamente nas agências. Em todos os casos, é necessário apresentar o número do RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores. A Secretaria da Fazenda também iniciou esta semana o envio de quase 17 milhões de avisos de vencimento do IPVA para o estado de São Paulo, já com os valores e motivo das alterações. O calendário de pagamento do IPVA começa em 13 de janeiro para os veículos de placas Final 1. As opções seguem como no ano passado, com o proprietário podendo pagar à vista ou em 3 parcelas. O comércio varejista de Osasco e região deve fechar 2013 com alta no faturamento, segundo projeções da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, o FEComércio SP. As vendas totais da região devem atingir 53 bilhões em 2013, alta de 11,6% em relação ao ano passado. Com isso, a participação da região no total do faturamento do Estado agora é de 13%. Somente para o mês de dezembro, a estimativa da FEComércio é que o faturamento da região atinja 6 milhões, um crescimento de 18,5% em relação ao mesmo mês no ano passado. Essa previsão de crescimento é a segunda maior do estado, perdendo apenas para a região de Guarulhos, onde as vendas devem subir 47%. Além disso, o resultado está bem acima da média estadual, que tem previsão também de aumento, mas de 4% em dezembro. Essa tendência de crescimento deve ainda se manter no ano que vem. Enquanto a federação espera aumento nas vendas de 3%,
Na região, elas devem ter alta de 6%, atingindo, no ano que vem, 57 bilhões. Com os resultados, é esperado um aumento na participação da região de desempenho do Estado, que vai até 17%. Também por segmentos, as vendas da região estão acima da média estadual. Em 2013, o setor que melhor teve desempenho em todo o estado foi o de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, com alta de 45% em média em São Paulo. Na região oeste da Grande São Paulo, o aumento foi de 100%. Outro setor que teve destaque foi o de materiais de construção, com aumento médio nas vendas de 14% no estado e 48% na região. O levantamento utiliza dados da receita mensal informada pelas empresas varejistas ao governo paulista por meio de um convênio de cooperação técnica firmado com a Secretaria de Fazenda. Começou nesta segunda-feira, dia 23, a autuação dos motoristas que desrespeitarem a faixa exclusiva para ônibus na Avenida dos Autonomistas. Ela está em vigor há uma semana, em toda a extensão da via do quilômetro 21 à Vila Iara, mas apenas em caráter educativo, com informações aos condutores. De acordo com a Prefeitura, a medida deve reduzir em cerca de 45 minutos o tempo de percurso dos coletivos que passam pela avenida, que transportam diariamente cerca de 500 mil usuários. A faixa exclusiva funciona 24 horas por dia, incluindo finais de semana. Trafegar pela faixa exclusiva gera multa de R$ 85, além de 4 pontos na carteira. Jornal da Terra. A apresentação: Rodrigo Lobo. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Aqui no Jornal da Terra, nessa véspera de Natal, vamos falar um pouquinho de educação e é hora, inclusive, de fazer um balanço do que foi 2013 na educação pública do estado de São Paulo. Nosso colunista de educação, nosso especialista em educação, é o Flávio Azevedo Limas. O Flávio é também diretor da POSP, o Sindicato dos Professores da Rede Pública Estadual. Mas aqui hoje eu quero falar com o Flávio a respeito especificamente da educação na cidade de Itapevi, uma educação que atingiu boas metas, veio com essa, não diria novidade, mas com essa informação nova, com essa predisposição nova, esse aparelho novo, essa ferramenta nova que é a creche noturna, que possibilita as mães que trabalham no segundo período poder deixar seus filhos muito bem cuidados. A Prefeitura de Itapevi inaugurou 8 unidades das creches noturnas. Essa informação ganhou as manchetes da mídia nacional. E mais que isso, essa ideia de tão boa vai ganhar projetos similares em Osasco, Barueri e outras cidades da região. Flávio, uma boa tarde. É possível, vamos lá fazer um balanço do que foi 2013, especificamente na educação de Itapevi. Uma boa tarde para você, Flávio. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer novamente estar falando aqui com você e também com seus ouvintes. E o desenvolvimento da educação em Itapevi, hein, Flávio? Itapevi vem se desenvolvendo nos últimos anos mais do que a média nacional e mais do que o estado de São Paulo, né? É a cidade que no mês de outubro teve o maior índice de empregabilidade do estado, perdendo só para a capital. Então mostra um diferencial do governo Jaci Tadeu, um governo realizador, compromissado com as questões da cidade, com as questões sociais. Mas no que tange a questão que você pergunta de educação, o prefeito inaugurou, né, esse ano 2 prédios, né, 2 creches, né, diurnas. Inaugurou também 8 creches noturnas, né? As creches noturnas são creches que atendem principalmente as mães trabalhadoras e também as mães que estudam. Isso mesmo, é importante que a gente deixe bem claro, né, Flávio, nesse momento, nesse balanço que você está fazendo aqui, que essa ideia da creche noturna é uma ideia nascida em Itapevi. Itapevi foi pioneira na construção, na adaptação dos seus aparelhos na região, diria até no cenário nacional, até porque nós pudemos acompanhar a repercussão desse projeto das creches noturnas em todos os grandes veículos de comunicação nacional, né, Flávio? Quando foi em época ainda da campanha eleitoral, eu e o Jaci na rua, conversando com as pessoas, e algumas pessoas indagavam, né, sobre se havia essa possibilidade, até porque Itapevi ainda
é uma cidade que muita gente trabalha fora, né? Não é mais cidade dormitório, porque está gerando muitos empregos, mas ainda é uma cidade onde muitas pessoas trabalham fora e trabalham à noite. Motivo pelo qual o prefeito inseriu essa proposta no plano de governo, e logo nos primeiros meses já foram implantadas, já começou sendo implantada, e agora, até o final do ano, nós conseguimos implantar 8 creches. Essas creches, na verdade, é uma demanda que existe na população, são feitos os cadastros, né? E para o ano que vem a ideia é implantar mais, é ampliar muito mais a creche noturna. E, Rodrigo, na verdade, Itapevi é uma cidade pioneira, pelo que eu sei, e vários municípios têm vindo a Itapevi, várias reportagens, diversos meios de comunicação, né? E nesse sentido eu acho que foi um gol de placa do prefeito nesse primeiro ano de governo. Além das creches noturnas, Cláudio, teve alguma outra inovação que veio à educação de Itapevi para facilitar a vida das mães trabalhadoras, das mães estudantes ou da população em geral? No Brasil, você sabe que o professor ganha muito pouco, né? E não é na prefeitura, né? São pouquíssimas prefeituras e praticamente nenhum estado que paga um salário digno para o professor. Isso não é por conta também do governo municipal, estadual, federal. É por conta de uma tributação que é feita, e os recursos, na verdade, para a educação são poucos. Então nós precisamos de mais recursos na educação. E os recursos, por exemplo, agora já carimbados, os chamados recursos do pré-sal, do royalties do petróleo e do fundo social do pré-sal, esses recursos irão ajudar em muito a gente melhorar a qualidade da educação. E qualidade da educação passa por pagar um salário decente, um salário que possa atender às necessidades básicas dos professores, né? Então isso para mim é fundamental. Mas Itapevi paga acima do piso, o prefeito já citou que paga acima do piso nacional, né? Mas ainda a gente não está contente com isso, né? Mas a grande novidade é que pela primeira vez Itapevi se construiu um plano de carreira do magistério de forma amplamente divulgada e de forma democrática, onde todo professor teve condições de participar, seja na unidade escolar ou seja nas plenárias que foram realizadas, né? O secretário César Pimentel é uma pessoa que tem experiência na área, veio para Itapevi e está fazendo a diferença. Então, esse plano de carreira ele tem evolução funcional para aquelas pessoas que conseguem fazer um mestrado, um doutorado, isso que nós chamamos evolução pela via acadêmica, né? E tem a evolução também pela via não acadêmica, que é o tempo de serviço ou alguns cursos, né, que você possa estar fazendo. Aí é montado um memorial e através desse memorial esse professor ele tem uma evolução funcional por aquilo que ele produz, né? Então você sabe que, e a gente tem conversado muito em outras entrevistas que eu tenho dado para você, então você sabe, Rodrigo, que a questão da educação é uma questão nacional, não é uma questão de Itapevi, né? É uma prioridade nacional, e eu acho que grande parte dos problemas que nós enfrentamos hoje em outras áreas diz respeito à questão da educação por falta de acesso. Você pegar, por exemplo, médicos hoje, né? É uma categoria elitizada, se você analisar. Então, poucos trabalhadores, filhos de trabalhadores, estão na universidade. Então, isso, na verdade, traz um grande problema, porque nós temos poucos os alunos, né, que entram na universidade não atendem a demanda. Só para você ter uma ideia, no Brasil é por média de 150 mil pessoas por médico, né? Você pega, por exemplo, em Cuba, é 114 médicos por habitante. É evidente que nós não queremos transformar Itapevi em Cuba, mas por que existe lá e não pode existir aqui? É porque lá todas as pessoas têm acesso à universidade. Lá não tem essa questão de pobre e rico. E eu acho que o grande desafio nosso, né, a gente do Brasil, é criar condições para que a classe trabalhadora também possam, na verdade, escolher o curso que quiser, inclusive medicina. Então, com relação a Itapevi, a questão da educação, acho que o Jaci Tadeu está fechando esse ano de 2013 com chave de ouro, e eu tenho certeza absoluta que o ano que vem será muito melhor. Aqui no Jornal da Terra, nesta terça-feira, véspera de Natal, estamos aqui com o Flávio Azevedo Limas, nosso especialista em educação pública, que está fazendo um balanço sobre
como foi o ano de 2013, primeiro ano de mandato do prefeito Jaci Tadeu, mandato do qual ele faz parte, ele é o vice-prefeito da cidade. Agora, Flávio, você falou do que aconteceu em 2013, o que você pode adiantar de novidade para o ano que está chegando aí, para 2014? Então, por exemplo, nós já implantamos hoje, Rodrigo, você sabe que você tinha intermináveis filas, né? Muitas filas, por exemplo, quando a mãe ia tentar buscar uma vaga numa creche. Nós acabamos com isso. Então, hoje isso é feito via internet, você faz a inscrição via internet. Aí vai discutir os critérios. O próprio programa seleciona e a gente vai atendendo dentro do possível. Porque se você analisar, todo mundo tem direito à creche, mas a prioridade são aquelas pessoas que mais precisam, né? As mães trabalhadoras, estudantes. Então, isso tem uma grande inovação. A meta federal do Plano Nacional de Educação, até 2020 você ter aí pelo menos 50% das crianças em creches, né? Itapevi, no andar da carruagem e sob essa ótica, essa nova visão do prefeito Jaci Tadeu e do secretário César Pimentel, nós queremos zerar o déficit nas creches em 2015, que está muito atrás, né, daquela que é a proposta até nacional, do consenso que foi estabelecido entre os governadores e entre os prefeitos e esse plano nacional. Então, eu acredito que é um grande avanço. Então, o plano de carreira, para além da discussão que eu coloquei para você, que foi uma discussão extremamente democrática, a gente democratiza também a relação da comunidade com a escola. Então, quando você faz a inscrição via internet, você acaba com aquele negócio porque é amigo do prefeito, porque é amigo do vice, porque é amigo do vereador e você teria que dar uma vaga. Então, o próprio sistema ele vai estar selecionando. Evidentemente, tem casos e casos. Por exemplo, criança cuja família está dentro de um processo de vulnerabilidade social, aí você busca alguma situação, né, de resolver questões pontuais. Mas, no geral, eu defendo essa proposta da Secretaria de Educação e eu acho isso importante para você radicalizar, inclusive, a questão da democracia no que se refere ao acesso. Entendi, Flávio. Quer dizer que vamos ter mais construções, mais inaugurações de creches, de unidades voltadas às crianças em Itapevi? Então, Rodrigo, na verdade, nós estamos construindo mais 8 creches. Isso não é pouca coisa. Um município que nunca construiu uma creche, eram as escolas, né, que eram adaptadas para creche, né? Então, isso não é pouca coisa. E a gente conseguiu, ano que vem, construir essas 8 creches. E é claro que a demanda sempre aumenta. Mas é verdade também que muitas das crianças saem da creche e entram na educação infantil e vai lá depois para o primeiro ciclo do ensino fundamental. Mas eu acredito que a gente vai universalizar essa demanda em 2015. Então, essas creches aí, a gente conta, né, que o Brasil continue crescendo, porque também para você contratar professores, agir de desenvolvimento escolar, no caso os ADIs, é importante que você tenha recurso. Hoje nós estamos gastando no limite a questão dos recursos do Fundeb, então precisa de mais dinheiro. Então nós estamos contando muito aí com mais recursos federais, né, do Estado e os recursos já carimbados do governo municipal para que a gente possa atender até 2015 toda essa demanda reprimida de falta de creche na cidade. Tá certo, e aqui eu quero deixar meus parabéns para você enquanto vice-prefeito, para o prefeito Jaci Tadeu, pelo trabalho não só à frente da educação, aqui o papo é educação, porque você é um especialista em educação pública, mas no geral a administração andou muito bem no ano de 2013, caminhou também a passos largos na educação, infraestrutura, canalização do rio Barueri Mirim, muito bom, eu avalio assim esse primeiro ano de mandato de vocês lá. Agora, Flávio, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, nos trazendo informações importantes, hoje trazendo informações especificamente da educação na cidade de Itapevi. Como a gente vai fazer o próximo programa somente em 2014, né? Você vai estar conosco na semana que vem e quando vier já será 2014. Queria mais uma vez lhe agradecer a sua participação semanal aqui no Jornal da Terra, que você tenha um ótimo Natal, uma entrada de ano muito boa. Você sabe que essa casa o recebe de braços abertos, porque você é um cara de um currículo muito bom,
um prestador de serviço para a educação do Estado, e suas informações são muito preciosas à população da região oeste, aqui no Jornal da Terra, aqui na Rádio Terra. Rodrigo, quero aqui mais uma vez te parabenizar esse importante Jornal da Terra, que eu sempre tenho participado, e dizer que eu acredito que 2014 será muito melhor, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? O Brasil nós vamos ter a Copa do Mundo, o futebol, você sabe que é uma paixão nacional, né? E eu acho que o Brasil vai gerar mais emprego, né? Vai melhorar a questão da saúde, vai melhorar a educação. O Brasil, acredito que está no caminho certo, com todas as dificuldades que nós temos. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para desejar a você, a sua família e a todos os ouvintes um feliz 2014. Esse foi o Flávio Azevedo Lima, diretor da POSP, o Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino. Ele também é vice-prefeito de Itapevi, um especialista em educação pública, fala semanalmente aqui no Jornal da Terra. Estará de volta somente o ano que vem, até porque na próxima quinta-feira já estaremos no ano de 2014. E se você quiser fazer alguma pergunta específica da área da educação para o Flávio, só mandar seu e-mail para o jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com. Vale também perguntas deixadas no nosso Facebook, facebook.com/Jornal da Terra, pode deixar lá no ícone de mensagem, lá fechadinho, ou pode deixar também na página em aberto, que na próxima edição a gente já estou juntando um grupo de perguntas para pegar o Flávio de jeito esses dias aí e colocar essas perguntas para que ele possa responder, assim como fazem outros colunistas nossos aqui no Jornal da Terra. Flávio Azevedo Lima, falando de educação, agora só em 2014, no dia 3 de janeiro, aqui no Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. O juiz da Zona Eleitoral de Barueri, Raul de Aguiar, responsável pelas eleições de Santana de Parnaíba, decidiu suspender a cerimônia de diplomação de Elvis César, do PSDB, candidato que venceu as eleições suplementares para prefeito realizadas no município no último dia 1º, com 68,37% dos votos válidos. Com isso, a posse de Elvis, programada para o dia 2 de janeiro, também foi cancelada pela Câmara Municipal. Embora o acórdão com o resultado da sessão realizada pelo TRE na última terça-feira, que determinou a rejeição do registro de candidatura de Elvis, ainda não tenha sido publicado no Diário de Justiça, o que só deve acontecer na segunda semana de 2014, o juiz Raul de Aguiar já teve acesso ao documento e optou por suspender a cerimônia de diplomação, que estava agendada para esta segunda-feira, dia 23. Mesmo com a suspensão das cerimônias de diplomação e posse, Elvis César continuará exercendo a função de prefeito interino, já que ocupa o cargo desde que seu pai, Marmo César, teve o mandato de prefeito cassado. A situação de Elvis e Silvinho Peccioli, segundo colocado na eleição suplementar e que também teve o registro de candidatura indeferido pelo TRE, só deve ser definida ao longo de 2014, já que os dois principais candidatos no pleito de dezembro prometem recorrer ao TSE, na esperança de reverter a decisão dos juízes do Tribunal Paulista. A Prefeitura de Barueri conseguiu vitória no Tribunal de Justiça de São Paulo em ação que contesta a legalidade do cartão Barueri, como é chamado o cadastro de moradores feito pela administração municipal. A decisão favorável veio da juíza Nilza Bueno da Silva. No despacho, ela afirma que outros órgãos como o INSS, SPPREV, Justiça Eleitoral adotam o mesmo procedimento. Outro ponto questionado na ação era a obrigatoriedade da apresentação do título de eleitor para fazer o cadastramento. A juíza também foi favorável à Prefeitura nesse quesito, considerando não haver problemas se o intuito é apenas uma fiscalização e apuração quanto ao número efetivo de munícipes. O cartão vem gerando polêmicas por dois motivos: as longas filas para o cadastro e sua obrigatoriedade para a realização de serviços como matrículas na rede municipal de ensino. Em outra ação judicial, a Prefeitura sofreu derrota e foi obrigada a descartar essa obrigatoriedade no caso de inscrições para vestibulinho da FIEB, reabrindo inclusive o prazo para moradores de outras cidades.
O projeto da nova sede da Câmara Municipal de Carapicuíba vai sair do papel em 2014. É o que adiantou o presidente da casa, Abraão Júnior. Segundo ele, o Legislativo está adquirindo uma área de aproximadamente 2.000 metros quadrados, que comportaria a nova sede da Câmara Municipal Carapicuibana. Ele acrescenta que o projeto já está bem encaminhado e todos os detalhes serão divulgados na segunda quinzena de janeiro. Em dezembro de 2012, o então presidente da Câmara, Alexandre Pimentel, convocou a imprensa para apresentar outro prospecto com maquete para uma nova sede, que seria situada na Avenida Mário Covas. Na ocasião, foi divulgado que o terreno contava com área de 1.800 metros quadrados. Abraão Júnior já descartou a proposta de seu antecessor. A ideia agora é utilizar esse terreno pertencente à Câmara e vendê-lo para complementar na construção do novo local com área maior. Jornal da Terra. A apresentação: Rodrigo Lobo. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell. Aqui no Jornal da Terra, terça-feira, véspera de Natal, como acontece toda terça-feira, a gente recebe sempre o senhor José Araújo, que é o cara que sabe tudo da política de Carapicuíba, está conosco aqui. Senhor José Araújo, o quê? 5 meses já conosco? Por aí, eu quero um pouco mais, né? Já está querendo férias, né? Férias, com o passeio no Caribe, aí, porque eu sei que esse programa patrocina esse tipo de viagem, esse tipo de passeio. Olha, eu acho que ele não está batendo bem, senhor José Araújo, eu já pensou nele. Já quer o 13º, já a metade? E o 14º. 14º já? 15º no Rio de Janeiro, seu Araújo? Aproveita que você está no microfone aí, Jefferson Miro, que ele sempre aluga você, sempre me tira, né? Sempre tira. Hoje é o dia da vingança. Hoje é véspera de Natal, pode tudo. Pode. E o Xandão trouxe, senhora? Trouxe, tá aí. Pra ver se quem comprou o Xandão não é aquele mesmo cara que levou o presentinho no seu aniversário lá e complicou a vida do deputado Caramês. Pagou o jantar? Será que essa champanhe aí tá com esse pra quem problema? Não sabe, só vou lembrar que assim, você pode procurar o perfil do Jefferson Miller, ele é a cara do deputado João Caramês. Só a conta bancária que não parece nada. Não é igual. Mas aí o que aconteceu? O Jefferson foi comemorar o seu aniversário, apareceu lá um cara, ele bancou o aniversário dele, não entendeu nada, mas o cara, na verdade, queria bancar o aniversário do João Caramês e bancou o do Jefferson Miller. E aí o pobre do João Caramês nem sabe do que tá falando, pô. Nem sabe, né? Segundo o motorista dele, né? Segundo o seu motorista, falou que ele nem sabia de nada. Não sabe de nada. Não sabe de nada. Tá igual outras pessoas que a gente já conhece. Mas você tá melhor que o... Eu preciso contar aqui isso aí. Eu sei que é maldade que eu vou falar, mas eu preciso contar. Um dia eu entrevistei o deputado João Caramês e ele estava passando contorno nos olhos. É mesmo, eu tenho uma tese que não confio em quem usa contorno nos olhos. É mesmo? Ah, não gosto, não. É porque tá cansado. Cansado de despertar. Ou estava se preparando para um programa de TV, talvez, né? Pois é, mas aquilo não é legal. Em Itapevi, e ele é de Itapevi, lá em Itapevi tem outro nome. Senhor José Araújo, o senhor está aqui conosco, sempre traz as notícias lá de Carapicuíba para nós. Só para o ouvinte da Rádio Terra entender, o senhor já teve outras experiências no rádio? Por exemplo, o senhor fala muito de um programa que o senhor fez durante 5 anos. Nós fizemos numa rádio comunitária, chamada Rádio Comunitária lá em Carapicuíba, e nós fazíamos um programa... Como é que chamava a rádio? Rádio Central. Informação. Rádio Central. Você está tanto tempo no rádio, não aprendeu que a notícia tem que ser completa? Rádio Central de Carapicuíba, FM. Nós fazíamos um programa comunitário. Devemos agradecer... Como é que chamava o programa? Voz da Comunidade. Voz da Comunidade. Voz da Comunidade. Era das 5 às 7, 2 horas de programa. E a gente procurava pelo em ovo, aquilo que não tinha... Se não tinha nada para discutir, a gente criava. Que legal. E ficou 5 anos. Antes disso... 5 anos nós fizemos o programa e nós agradecemos até hoje ao então ministro das Comunicações, que era o Sérgio Mota. Deu outorga dessa rádio. Não deu outorga, porque a rádio comunitária não chegou a ser oficializada. Tá. Mas ele disse o seguinte, olha, vocês não atrapalhando as comunicações aí direitinho, mede um transmissor homologado, né? Homologado, que realmente o engenheiro foi lá e mediu que não dava interferência. Ele disse, enquanto eu tiver ministro e os meus amigos continuar isso aqui, ninguém vai mexer com vocês. E realmente não mexeu. Nós tivemos um modelo de rádio comunitária antes dessa legislação, e deve ser esse período que o senhor estava lá também,
no centro de São Paulo, de uma rádio que me fugiu o nome. Eu me lembro dessa rádio, porque o cara que organizou essa rádio, que montou e que era o diretor da rádio, efetivamente comunitária, não tinha fins lucrativos, operava no centro da cidade de São Paulo, baixíssima potência, só para o bairro mesmo, chamava-se Rodrigo Lobo. Até outro dia a gente googava lá, a Rádio Comunitária Rodrigo Lobo, aparecia essa rádio e essa história toda. Então, existiram sim alguns modelos de comunicação comunitária sem outorga, porém respeitando um limite de propagação mesmo. Porque a maioria, eles querem ter uma rádio comunitária, mas com o espírito de uma rádio oficial. Ora, em 1988, eu e Jefferson Miro montamos uma rádio. Uma rádio pirata. Não, fala assim. Não era comunitária. Era Piratex mesmo. Viu, lá em Itapevi, né, Jefferson? Viu, Jefferson, eu não concordo com o termo pirata. Tínhamos acabado de formar em radialismo, né? Você, 86. 86. 86. Você depois, né? 87, 88. E foi feito o curso do Senac, é verdade. Eu não concordo com esse termo, a rádio pirata, porque a primeira rádio pirata que existiu no mundo foi lá em Londres, que o camarada operava de um navio, mas não tinha endereço, você não conseguia, um dia você pegava no dial num lugar, outro dia pegava em outro, então, aí é rádio pirata. Nossa era assim. Mas nós tinha telefone, tinha endereço, tinha tudo, né? Era um pirata mais folgado ainda. Não. E corajosos ainda, né? Não era pirata. Mas volto a dizer, nós tivemos o beneplácito do ministro, não por ser só amigo, ele foi compreensível e nós cuidamos da programação, ser um programa que era a voz da comunidade mesmo. Não, entendi, só tinha... também precisamos fazer aqui, o Jefferson está brincando, evidentemente, mas a nossa rádio também não tinha nenhuma nós não tirávamos proveito comercial, só tocava música e somente isso também. E treinávamos. Para aprender para fazer rádio. Exatamente. E algumas horas por dia também, não era uma rádio... Geralmente na parte da tarde. Exatamente, meu cunhado chegava de noite lá, interferia na televisão dele, na casa da minha irmã, na Santa Rita, em Itapevi, que é uma região alta. Sei. E aí tinha que desligar para não interferir na televisão do povo. Senão... A vizinhança reclamava. Mas antes disso, o senhor teve alguma outra passagem por outra rádio, alguma outra coisa que o senhor... Porque esse programa eu vejo que o senhor leva com muito carinho. Teve alguma outra experiência do gênero? Não, teve várias, assim, em rádio comunitária, né? Inclusive nós tínhamos um programa ultimamente... Rádio oficial, o senhor debutou aqui na Rádio Terra, então? Não, oficial, o que eu conheço é a Rádio Terra, né? Rádio Terra. O senhor nunca foi chamado para falar na Rádio Rossi, não? Não, já fui lá e assim, junto com amigos, quando nós fomos lá falar a respeito do problema das incineradoras, né? Para com isso. Já vem ele com os incineradores. Hoje é véspera de Natal. Esquece os incineradores na véspera de Natal. Nós vamos aproveitar as incineradoras para incinerar assar os perus, não incinerar, mas para assar o peru, né? A champanhe eu trouxe aqui, você ficou de trazer o peru e não trouxe. Senhor Araújo, o incinerador não está pronto ainda para assar o peru. Vamos fazer o seguinte, senhor Araújo, vou fazer um giro de notícias, já nós voltamos, hoje um programa especial, afinal é véspera de Natal, é óbvio que a gente está passando para vocês notícias da região, mas de uma forma mais leve, mais contraída, mas lá vem o senhor José Araújo falar dos incineradores do capeta. Não esquece nunca. Então, do micro-ondas, então. Bom, seu José Araújo, Jefferson Miro, já nós vamos falar muito mais aqui da política da região, de Carapicuíba. Vou aproveitar que nessa véspera de Natal, o seu José Araújo saiu lá do conforto da sua casa, da sua família, para vir fazer o programa conosco. Agora, antes, Jefferson e seu José Araújo, eu queria lembrar os ouvintes do Jornal da Terra, da Rádio Terra, que amanhã, às 5 da tarde, nós não teremos o Jornal da Terra, assim como no dia 1º, vai entrar uma programação musical com a cara da Rádio Terra, uma programação musical para você colocar como fundo musical aí no seu dia de Natal, né? E depois também no dia de Ano Novo. Mas na quinta-feira nós estamos de volta aqui, 26 de dezembro, estamos aqui. Vamos fazer como sempre acontece às quintas-feiras, promover saúde com o doutor José Lima, o cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração. Agora eu queria lembrar o seguinte: ano de 2014 está chegando, seu José Araújo, Jefferson Miro, e o Jornal da Terra vai entrar em 2014 com algumas incrementações, eu não diria mudanças, incrementações. A gente vai ter reportagem na rua,
A gente vai estar muito mais próximo da população da região para receber as reclamações, as denúncias. Então você que de repente tem uma dificuldade aí para enviar um e-mail, não se habituou com essa história de fanpage, e-mail, internet, é uma coisa complicada para você. Muito em breve, é só ficar ligado aqui no programa que cada dia a nossa viatura vai estar numa cidade, num ponto bem conhecido da sua cidade, aqui na região, e aí você vai ter a oportunidade de fazer a sua reclamação, reclamar do buraco na rua, reclamar de uma atitude da administração, da Câmara Municipal, de um comerciante, qualquer coisa. Traga para nós o problema, nós vamos contatar as autoridades para que elas deem uma resposta efetiva para você. Isso é novidade. Mês de janeiro vamos ter um mês com uma programação diferenciada, com alguns especiais aqui no Jornal da Terra, mas em fevereiro a gente já quer estar com essa trupe toda na rua, fazendo um Jornal da Terra ainda mais interativo, ainda mais próximo de você. Já já a gente volta com esse papo aqui com o seu José Araújo, também o Jefferson Miro hoje aqui conversando conosco também. Agora antes vamos fazer um giro de notícias, vamos passear pelas cidades da região e saber o que de mais importante está acontecendo nessa véspera de Natal na região oeste da Grande São Paulo. Esse é o Jornal da Terra, um jornal falado para ser ouvido, onde sua cidade é nossa notícia. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Ainda não será em 2013 que os trens da linha 8 da CPTM vão circular até Amador Bueno, um populoso bairro de Itapevi. O governo do estado adiou mais uma vez a entrega da extensão do ramal que hoje vai de Júlio Prestes à estação Itapevi, no centro da cidade. A previsão mais recente era de inaugurar o serviço em dezembro, o que só vai acontecer em 2014. O projeto de entrega do trecho acumula atraso de 2 anos. Ele envolve 6,3 quilômetros de linha férrea reformulada para que os trens que hoje percorrem o trecho Itapevi-Júlio Prestes também cheguem a Amador Bueno. A modernização foi necessária porque o trecho tinha trilhos bitola estreita de 1 metro, inferior ao restante da linha, que tem bitola 1,60 m. O trajeto está desativado desde 2009 e, desde então, o transporte de passageiros é feito por ônibus. O projeto também envolve a reconstrução das estações Amador Bueno e Santa Rita. A justificativa do governo do estado para o novo adiamento é evitar o acúmulo de inaugurações no final do ano, já que outras obras no sistema rodoferroviário devem ser concluídas nesse período. Carapicuíba receberá uma unidade do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania, o CEJUSC, nos próximos dias. A cerimônia de oficialização do espaço foi realizada na manhã de ontem, dia 18, no Fórum da Cidade, contando com as presenças do prefeito Sérgio Ribeiro e do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eduardo Cortes de Freitas Gouveia, que é coordenador da Circunscrição Judiciária de Osasco, que abrange os municípios da região e que na ocasião representou o presidente do tribunal, Ivan Sartori. O local não será usado apenas para mediação ou conciliação dos processos, mas será uma importante escola de cidadania e é uma parceria da Prefeitura, do Tribunal com a FNC, a Faculdade Nossa Cidade, que ajudou a viabilizar o espaço e vai ajudar muito o cidadão. O CEJUSC é um órgão cujo objetivo é mediar conflitos e expandir o atendimento judiciário. Nele, as partes envolvidas podem, por meio de diálogo, buscar soluções e criar acordos aceitáveis para todas as partes envolvidas. O centro atende casos de direito da família, como divórcio, pensão alimentícia, guarda dos filhos, reconhecimento de paternidade, além do direito do consumidor e assuntos relacionados a cobranças, locações, trânsito, entre outros. Jornal da Terra. A apresentação: Rodrigo Lobo. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bells ring. Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Véspera de Natal. O pessoal, essa altura do campeonato, 5 e pouco da tarde, já tá ali tomando todas, se preparando o que vai comer na ceia de Natal. E nós aqui não ia ficar o tempo inteiro falando de incinerador aqui, que o senhor José Araújo, desde que está conosco, fala
ele é contra os incineradores. Essa prática é demodê é antiga também, né? Demodê é antiga. De vez em quando nós vimos aqui pra rádio, o Sr. Zé Araújo, o Jefferson, e ficamos lembrando de expressões da década de 80, a gente era adolescente. Supimpa! Não, era... Quais que a gente lembrou esses dias? As meninas que ontem mesmo, as né? meninas que ficavam com muitos caras na época, a gente chamava de cachoeira. Essa é uma cachoeira. Que mais tinha? O Jefferson tem até hoje a mania de dizer que ele vai para São Paulo. Pra São Paulo, ele fala que vai pra cidade. Pra cidade. Ou pra cidade, até parece que ele não mora numa cidade, né? Não, mas no interior, lá no interior. Os caras dizem que a gente mora no interior, não dá pra negar depois disso, né? Mas e os caras que moram em Itapevi e em Amador Bueno? Eles falam que vão pra Itapevi. Vão pra Itapevi. Santa Rita, minha irmã. Os bairros, o Bela Vista, vou pra Itapevi. Vou pra Itapevi fazer compras. Parece outro mundo. Itapevi. Mas qual outra expressão que nós lembramos esses dias aí? Tinha uma também que a gente sempre falava, não sei o que, Cipã. Cipã eu vou nessa. Cipã eu tô nessa. Que é isso, né? Cipã falar pra um garoto, eu não entendo nada que tá falando. Vocabulário que o cara tá bêbado. A gente usava. Mas o importante nisso tudo, viu, Lobo, é que mais um ano que se passa, né? Mais um ano que se passa, tá chegando aí ao final, né? E muitas coisas aconteceram, né, nesse país e no mundo, né? Muitas mudanças. Muitas mudanças, e nós esperamos muito mais para o próximo ano, se Deus quiser. Né? Vamos ter um ano aí, um ano cheio, né? Um ano calendário cheio. Copa do Mundo, eleições. Vamos ter que mudar bastante. Deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da República. Exatamente. Então, e eu acho que nessa toda, quem está mais prático em votação é o pessoal de Santana do Paraíba. Isso aí. Provavelmente até o próximo ano vai ter umas 3, eu acho. Até que eles percebam que não há necessidade. O problema é eles descobrirem. A hora que eles saírem na frente, vão criar um novo modelo de administração pro restante das cidades do país, porque vão descobrir que não precisa de prefeito. E tenho certeza que será uma grande economia pro país. Com certeza. O seu Araújo, um programa desses aí, também falou sobre a saúde, né? Que o pessoal estava em greve. Não é, seu Araújo? Carapicuíba. Mas ninguém percebe. Ninguém percebe que tá em greve lá os servidores. Ninguém percebe que voltou a atender. Ninguém percebe que fica a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa, né? E vocês falando isso, eu me lembro da carinha que fez aqui o vereador Nenê Crepaldi quando nós fizemos essa piada. Eu falei, não olha assim pra mim, que é um grande amigo seu. Falou isso aqui. E o negócio do túnel também, né? Do túnel que ninguém sabe. Continuamos saber de onde vem, para onde vai o túnel de Carapicuíba. Túnel do Sérgio. Segundo o Nenê Crepaldi, vereador Nenê Crepaldi, só Sérgio Ribeiro sabe onde começa e onde termina o futuro túnel ali do centro de Carapicuíba. O problema é que a turma está percebendo, será que é o túnel do tempo? Daquele seriado lá, o camarada passa por ele e volta a 1900 lá, ou vai para o futuro, será? É um problema. É um problema. Quando for para Itapevi, você vai para o futuro, vai lá, né? Quando você vem de lá para cá, volta para 1910 lá. Complicado. Né? O túnel do Sérgio Ribeiro. O túnel do tempo, né? Túnel do Sérgio. Falar nisso, o Lobo falou a respeito lá que ele para na banca de pastel, né? Eu falei não. Quem falou foi o seu Zé Araújo. Não, o seu Araújo, mas você comentou com o vereador aqui. 10 pastéis. Desce toda a banca aí. Enquanto ele não satisfaz, não sabe. O senhor Araújo disse mais em off, que agora eu vou ter que entregar ele aqui. Ele disse que o Serjão, prefeito de Carapicuíba, com todo respeito, Serjão, conhecido como Serjão, entre os amigos, infelizmente não privo da amizade, mas entre os amigos chamado carinhosamente Serjão. Que ele chega, a banca tá cheia, ele vê quantos você vai querer, vai para cada pessoa. Se tem 5 pessoas, eu quero um pastel, eu quero 2, eu quero 3. Então, separa para essa gente, aí o resto é meu. Fecha a banca. A coitada da mulher afina a canela de fritar pastel, viu? Mas tudo isso é muito importante, sabe, Lobo, a gente colocar, porque ninguém melhor do que o próprio prefeito vir aqui no seu programa e desmistificar tudo isso que a gente está falando. Mas desmistificar, né? que ele come muito? Se é verdade, se não é verdade, não inventa. Se o Sérgio Ribeiro vier aqui, nós não vamos tocar assunto de pastel, não. Não custa nada perguntar. Não, vou oferecer pastel para ele, vai dar um prejuízo para a emissora. Então.
Então eu acho que as autoridades... Do túnel nós vamos falar. Tem que falar. Eu acho que toda autoridade, viu, Jefferson, eu acho que ela tem a obrigação de responder... Dá satisfação pro povo. Pro povo, não é para nós, nem pro Lobo, nem pro senhor. É o povo que quer saber das coisas, né? A semana passada eu falei aqui, antes eu peguei o trem para vir para cá, para Osasco, eu vim na porta da estação, uma senhora simples, da vila, moradora de Carapicuíba, chamando. Uma diz, isso aqui é a Torre de Babel, com aquela obra que está lá. A outra diz, isso aqui é a... Qual obra? A obra lá do terminal rodoviário. O terminal faz tempo também. Terminal. Torre de Babel. Falou, isso aqui é a Torre de Babel. Aí ele falou, mas a Torre de Babel é o problema da mistura das línguas. Comunicação ninguém se entende. E tem razão ela também, porque acontece o seguinte, ninguém informa direito, então a língua é diferente. Às vezes um está falando uma língua e está entendendo outra. E o outro chamou isso, não, isso aqui é a Arca de Noé, só que não vai caber os animais todos aqui dentro, sabe? Nunca cabe, né? Nunca cabe. Então, nem os animais que frequentam. Agora, eu pergunto isso, em vez da autoridade ficar brava com esse tipo de coisa, ele deve sim explicar, olha, isso aqui é uma obra, estava previsto para tantos meses, assim, mas aconteceu que deu isso, Desculpe o transtorno. No estudo que foi feito aqui, era uma coisa, depois encontrou-se outra, tudo. Dá uma explicação, porque enfim é o povo que paga. O povo tem sempre razão, mesmo quando erra. Ele tem sempre razão, porque é ele que paga a conta. É capitular isso. O povo sempre tem razão, mesmo quando erra. Mesmo quando erra. Gostei disso. Por exemplo, é o caso, por exemplo, de Santana do Parnaíba. Eu não sei se o povo está certo ou está errado, mas eu acho que está sempre certo. É a escolha do povo. A escolha do povo, Não tem jeito. Fica difícil para um juiz, veja só. Como é que um juiz vai atuar em cima desse? Segundo a informação que nós tivemos a semana passada, o que ocorreu? É que foi anulado os dois candidatos. Olha, veja como é difícil também do juiz. A gente fica muitas vezes criticando a posição da justiça, aquilo outro. Mas é difícil, porque ele atua em cima de autos, né? Aquilo que vem na mão dele. A frieza da lei. A frieza da lei. Então fica difícil. Mas ao mesmo tempo o juiz pensa, eu acredito que sim, a população quer essa linha. E o Lobo dizia, a semana passada, o seguinte, que mesmo que se o Eves amanhã vir apresentar o seu Zé da Esquina, é quase certo que ganha o seu Zé da Esquina. Por quê? Porque o povo não quer mais Silvinho. Porque a população quer mudança. Quer esse modelo que está aí. Quer esse modelo que está aí. Agora, se ele não der cumprimento aos anseios dessa população, quando vir as próximas eleições, o povo que toca, põe a outro, é isso. Eu acho o seguinte, senhor Araújo, que o processo teria que ser muito mais rápido, porque senão vai mais um ano aí desperdiçado. Já passou 2013 e nessa briga vai um ou vai outro, e 2014... Se levar mais um ano, como levou a primeira situação, nós vamos ter metade de um mandato sob júdice, e o prefeito que foi eleito vai ter 2 anos. 2 anos. É complicado. Muito difícil a situação. Mas o que é importante nisso tudo, Jefferson, que mesmo Santana do Parnaíba, com esses impasses todos, não parou tanto como parou outros municípios que estão com tudo em cima. Mesmo sem prefeito, está andando melhor do que com. Então você veja, eu vi notícia, você mesmo, outro programa estava dizendo que foi contratado médico lá, médico novo, foi construído não sei o quê, quer dizer... Não parou. As construções lá, os condomínios continuam em vento e popa, o município se desenvolvendo, mesmo assim. Quer dizer, então eu acho que está bem melhor ainda do que muitos municípios que estão com tudo aí. Está com o prefeito. Com tudo, que não tem impasse nenhum. E parece que Santana do Parnaíba não está balançando muito esse tipo de coisa, não. É verdade. É por isso que você tem razão quando afirmou que não é difícil de qualquer pessoa que o Eves venha a apresentar e ser reeleito lá. O pessoal cansou do modo de administrar do Silvio Peccioli. E não é só Santana não, viu, o Lobo? Eu acho o seguinte,
que todos nós passamos. Eu acho que o jovem tem que começar a participar da política. Sim. Se filia, procura um partido qualquer, se filia, passa a conhecer a política, isso, aquilo, outro lá, para dar lugar. Nós não podemos estar alimentando essa velharada todo esse tempo. Não dá mais. Não dá. Não dá. Olha, eu achei muito engraçado quando eu vi nas fotos nas redes sociais do Silvinho Peccioli, Agripino Maia. Eu não aguentei com aquilo. Eu não aguentei ver aquilo. Os Agripino não dá, né? Tá com 300 e tantos anos, viu? Essa turma não larga o osso. Não larga. Essa juventude. Tem que participar o mais. O Silvinho achou que esse cara podia agregar voto, agregar qualidade à candidatura dele. Não, é brincadeira. É brincadeira. Quem agrega voto, Lobo, o que eu digo sempre, é a imprensa local, os movimentos comunitários que o prefeito tem que estar junto com esse pessoal. Não com conversa fiada. Mas conversando com esse pessoal. Conversando. Muito poucas lideranças efetivamente trazem voto, muito poucas. Porque a maioria também estão viciadas. Tudo queimado. Viciada. Estão acostumadas a fazer campanha recebendo dinheiro, se vendendo. Então, esse que é o problema. Mas eu acredito, mais uma vez, para a gente encerrar esse programa na véspera do Natal, né, desejar a todos os ouvintes. Vamos comer o peru, né? Tá assando já. Como tem pouca gente aqui, nós vamos comer nós sozinhos aqui e tomar a Chandon. A Chandon eu trouxe, a champanhe. E o Jefferson disse que está ali no micro-ondas, está esquentando o Chester lá. O peru com a maionese e aquela farofinha. Vamos aqui o pessoal da terra, do núcleo de Osasco, né? Do núcleo de Osasco. Exatamente. Só lembrar o ouvinte que tem o estúdio da Paulista e o estúdio de Osasco. O pessoal da Paulista comemora lá no... São muito mais chique que nós. Lá no Jardim Paulista. Lá né? E nós comemoramos por aqui. Mas da mesma maneira, tenho certeza, o respeito é o mesmo. Muita alegria. O respeito é o mesmo, sempre, principalmente, né? Com o ouvinte, aquele que realmente é a razão de ter esse programa, né? Sem dúvida. 2014 continuamos aqui. Senhora, hoje, como a semana que vem nós vamos fazer um programa especial com uma rápida retrospectiva do que foi o ano. Queria agradecê-lo então por esse período que está conosco. Dia 7 de janeiro, a primeira terça-feira do ano, espero tê-lo aqui na bancada novamente, que o senhor tenha um bom Natal, uma boa entrada de ano com a família. E dia 7, às 4h10 da tarde, que a gente sempre chega, né? Espero o senhor aqui conosco. Se possível, com aqueles chocolates ótimos que o senhor traz também. O ano que vem, né? Só o ano que vem nós vamos ver. Só o ano que vem. Pelo amor de Deus, hoje. Mais uma vez, eu agradeço a você e ao Jefferson, né? Ao nosso amigo Boitron, mesmo que não tenha vindo aqui no programa, mas não deixa de ser um companheiro nosso, né? Companheiro aqui, e todos aqueles que foi durante o ano todinho que você entrevistou, o secretário de vereador de Carapicuíba, presidente da Câmara de Jandira, secretário de Osasco, vice-prefeito, todo esse pessoal que você entrevistou. Espero em 2014 ter todo esse pessoal de volta aqui. E outros mais, muito mais, né? Importante. Então até lá, se Deus quiser. Um abraço, Jefferson. Feliz Natal a todos os ouvintes. O ano de 2014. A gente se fala daqui. Né? Ainda tem. Eu tenho que suportar você mais algumas semanas. Bom Natal pra você, meu amigo. Bom Natal, tudo de bom. Terminando aqui mais uma edição do Jornal da Terra, aqui no AM 1330. Você fica agora com o nosso querido amigo Ademir Laurentes e o seu som de sucesso. Aproveitar e mandar aqui um grande abraço também pro Valdir Pereira. Mas para que você gosta de Lobo Ivan aí, viu, Valdir Pereira? Para com isso. Essa coisa é meio. Lá em Itapevi tá queimando meu filme isso aí, cara. Isso é coisa meio gay, isso aí. Itapevi ficou me cobrando isso. Para que você gosta de Lobo Ivando aí. Isso aí não dá certo, não. Feliz Natal para vocês, para toda a equipe da Rádio Terra, o suporte que nos dão na Avenida Paulista. O Jornal da Terra amanhã, não tem o Jornal da Terra, dia de Natal, então musical aqui no horário. Mas na quinta-feira estaremos novamente aqui no AM 1330. Um abraço, paz e bem, não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. E um ótimo Natal para você.
Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.